Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Você que está assistindo a gente nessa segunda-feira chuvosa. Pois é, já no último dia do mês de janeiro, hoje 31 de janeiro de 2022. Para você o nosso grande abraço. Desejamos muita saúde, muita paz, muita proteção divina para você que está sempre com a gente. Nosso carinhoso abraço para você que está nos assistindo. Seja aí no Facebook, pelas nossas redes sociais, aí pelas nossas páginas, né, do Facebook, nas redes sociais estamos aí, né? No Facebook, temos também a página do Cubo Notícias, os perfis. Que mais nós temos? O Instagram, tem o canal do YouTube do Cubo Notícias, tem também Twitter e principalmente o site do Cubo Notícias. Acessa lá porque todos os conteúdos de Porangaba e região, principalmente, estão lá publicados. Vamos começar aqui rapidinho, porque tem muita coisa de Porangaba e região, muita coisa do interior paulista também. Nós vamos falar sobre as chuvas, né? A chuva que continuou caindo lá fora nesse começo de tarde de segunda-feira, sobe para 21 o número de mortos após as chuvas em São Paulo. Bebê está entre as vítimas. Nós vamos destacar aqui, né, o pedido de ajuda do Dória ao governo federal. Família que morreu soterrada em Várzea Paulista, mãe e filho mortos em Embu das Artes. Noroeste do estado foi a região mais afetada. Francisco Morato também registra deslizamento. Moradores reagem a deslizamento em Franco da Rocha. Nós vamos destacar também em Avaré, família fica ilhada após caminhonete parar de funcionar em ponte alagada. E aqui na nossa região, na cidade de Guareí, teve cheia dos rios, né? E temporal que formou cratera e interditou ponte em Guareí. Essa notícia aqui aconteceu no último sábado. A gente vai dar para você a informação completa já já. Pancadaria em Itapetininga, cenas vergonhosas. Plena pandemia, parece que nós não estamos na pandemia, não, né? Briga entre clientes de casa noturna termina em pancadaria em Itapetininga. Escândalo em Conchas. Você já deve ter visto aqui na cidade vizinha de Conchas, né, prender uma enfermeira depois que ela fez sérias acusações de esquemas de possível corrupção na saúde de Conchas. Pois é, a enfermeira foi solta. Ela é acusada também de desacato. Bom, nós vamos comentar um pouquinho sobre Conchas, né? Situação vergonhosa lá em Conchas. Temos também outra prisão que teve em Conchas de um elemento que foi localizado com drogas e um revólver, além de dinheiro, possivelmente procedente do tráfico. Notícias aqui de Porangaba, as aulas começam na quarta-feira próxima, mesmo com pandemia. A prefeitura comunicou o retorno das aulas na próxima quarta. Discussão política, um pequeno texto que nós publicamos lá, uma espécie de editorial, comentando sobre essa discussão que está acontecendo em Porangaba sobre quem foi o autor do pedido da reconstrução, pode-se dizer assim, da reforma da estrada Porangaba-Conchas. A gente vai comentar sobre isso também. Tem espaço do internauta trazendo problemas, mais uma vez, aqui problemas da nossa cidade apontados pelos moradores. Dessa vez vem lá do bairro Rio Bonito, moradores ilhados por causa de estrada intransitável. Vamos falar da vacinação contra o Covid. Essa semana inteirinha tem vacinação contra o Covid-19 aqui na nossa cidade. Você vai ficar conhecendo o cronograma, que inclusive começa hoje, segunda-feira, e vai até sexta. Bom, gente, vamos lá. Notícias para você, rapidinho. Como eu disse, é muita coisa hoje no nosso Jornal ACN. Bom, as chuvas que estão atingindo o estado de São Paulo desde a madrugada de domingo, na realidade em alguns pontos já começou a chover no final da tarde de sábado. E que chuva, né? Tava faltando chuva e veio tudo de uma vez. Infelizmente, 21 mortes em decorrência dessas torrenciais chuvas que atingem todo o estado. São 21 mortes na Grande São Paulo e no interior do estado. Em todo o estado, portanto, a Defesa Civil já confirma essas 21 mortes. Número, inclusive, que pode subir nas próximas horas, porque há pessoas desaparecidas após diversos deslizamentos de terra registrados
aqui no nosso estado. A informação foi divulgada hoje de manhã pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil da TV Globo. Até ontem à tarde eram 19 vítimas confirmadas, 12 adultos, 7 crianças. Os óbitos foram registrados em Arujá, uma morte em Arujá, 3 mortes em Embu das Artes, uma em Ribeirão Preto, uma em Jaú, 5 em Várzea Paulista, que teve deslizamento, Franco da Rocha também deslizamento, 4 mortes lá em Franco da Rocha, 4 também em Francisco Morato, que também, esses 3 últimos também são municípios que registraram grandes deslizamentos de terra. São cerca de 640 pessoas desalojadas em todo o estado. Entre os 2 novos óbitos confirmados está o bebê que foi resgatado na noite de ontem em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo ali. Ontem à tarde, o governador João Dória sobrevoou as regiões alagadas. As chuvas ainda causaram inundações em diversos municípios e a vacinação contra a Covid-19 teve até que ser cancelada em São Paulo. A decisão foi tomada para preservar a segurança dos cidadãos e servidores, já que as vacinas seriam aplicadas em áreas abertas. Olha, gente, complicado, viu? 15 milhões de reais de prejuízo nas cidades afetadas. Diante dos prejuízos, Dória prometeu destinar 15 milhões de reais aos municípios em caráter emergencial. O valor vai ser distribuído de acordo com a gravidade da situação de cada local e deve ser utilizado principalmente para o aluguel social de pessoas que estão desabrigadas. A previsão é que os recursos cheguem até hoje aos municípios. Franco da Rocha vai receber 5 milhões, Francisco Morato vai receber 2 milhões e cada um dos seguintes municípios receberá 1 milhão. Arujá, Embu das Artes, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Montemor e Rafarte. O governador Dória disse ainda que cabe aos gestores municipais minimizar os riscos e desastres no futuro. Ainda assim, afirmou que o governo estadual vai prometer apoio para essas cidades. A recomendação é que os moradores de áreas de risco não voltem às suas casas e se dirijam aos abrigos temporários fornecidos pelas prefeituras. O retorno às casas para pegar documentos e pertences pessoais deve ser feito com orientação e autorização da Defesa Civil. O governador João Dória, em entrevista, disse que mudanças climáticas afetam o Brasil e o exterior. Embora tenha dito que não se deve transferir a responsabilidade à questão climática pelos problemas ocorridos, ele destacou ser preciso uma atenção maior por todos. Os impostos que os munícipes pagam em todas as cidades afetam também, todas as cidades afetadas também vão para o governo federal. Ele disse o seguinte: imposto que os cidadãos dessas cidades afetadas estão pagando, sempre pagaram, vai para o governo federal também. Não é razoável que o governo brasileiro, diante de situações de tragédia em Minas Gerais, na Bahia, agora em São Paulo ou em outros estados, fique esperando que não mais as tenhamos. Mas se houver, é importante que o governo também não só se manifeste, como destine recursos e apoio para que prefeitos e prefeitas se sintam acolhidos, disse o governador de São Paulo. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que está acompanhando a situação das chuvas em São Paulo. Lamentamos as vidas perdidas e estamos à disposição do Estado. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, está em contato com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e colocou todos os recursos federais à disposição do Estado de São Paulo, acrescentou. O presidente Jair Bolsonaro, até ontem à noite, não tinha se manifestado a respeito dessa reportagem. Hoje ele se manifestou e sabe o que o presidente falou? Aí tem gente que fica brava quando a gente critica o governo, né? Teve um lá que publicou assim: nossa, você fica insuportável com a sua manifestação, com o seu posicionamento político. É mesmo? É! Foda-se! Tá insuportável para você? Faça um favor para nós dois, não assista. Vai ver outra coisa.
Vai assistir Bananas de Pijama no YouTube, tá? Vai ver outra coisa, é um favor que você faz. Bolsonaro diz que Dória está fazendo o uso político da tragédia. Enquanto isso, onde está o nosso presidente? Deixa eu mostrar onde estava o nosso presidente ontem. Comendo frango com farofa num quiosque lá em Brasília. Até aí tudo bem, né? O problema é que no mesmo dia saiu os gastos do nosso excrementíssimo presidente. No cartão corporativo ele já gastou 30 milhões de reais no cartão corporativo. Ou seja, quase R$1 milhão por mês ele gasta. Comendo só frango com farofa? Não, né? É para passar a imagem de que ele gasta pouquinho, ele é humilde, ele come franguinho com farofa todo dia. A prova que ele não come frango com farofa há muito tempo é a maneira porca. Aliás, reflete o jeito que ele administra o Brasil. Tem farofa na calça dele, na cadeira, no chão. É porco até para comer. Essa é a prova que ele não sabe nem comer frango com farofa. Ele não sabe. E eu não quero ofender os porcos, mas ele é um porco para comer, ó. Farofa no chão, no colo dele, na cadeira, na mesa, um porco. Reflete a gestão dele. Uma gestão porca, emporcalhando onde ele vai, ele emporcalha, né? Enquanto o governador estava sobrevoando o estado, ao invés do nosso excrementíssimo presidente fazer o mesmo, ele estava fazendo essa ceninha aí, dizendo que ele come frango com farofa. Aqui está só a foto, mas foi um vídeo. É um vídeo. Procure nas redes sociais o vídeo. O vídeo, inclusive, foi filmado pelo Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, que casou por interesse com a filha do Silvio Santos, que é chamado na lista da Odebrecht de Garanhão. Na lista da Odebrecht, ele é chamado de Garanhão, recebeu R$100 mil da Odebrecht, com o codinome Garanhão, né? Ele é o Garanhão lá de Brasília. Tadinho, só a esposa dele acha que ele é fiel, né? Mas enfim, a gente não está aqui para discutir o que vai na cabeça de ninguém, né? Vai se arrepender por ter dito isso, mortal insignificante. Aliás, é impressionante a falta de empatia deste ser com as pessoas que perdem entes queridos. Foi assim durante toda a pandemia, foi assim na tragédia que atingiu no final deste ano a Bahia e Minas Gerais, foi assim inclusive com a própria mãe dele. A mãe dele morreu, ele foi no enterro, saiu do enterro, foi fazer uma aposta numa casa lotérica. E ainda tem gente que acha que a gente tem que concordar com o posicionamento de um crápula desses. Um barranco deslizou no Jardim Promessa, soterrou uma casa lá em Várzea Paulista. Uma família de 5 pessoas, incluindo uma criança de colo, morreu no local. E a autoridade que deveria se sensibilizar com isso está comendo frango com farofa. A Defesa Civil da cidade resgatou uma senhora acamada que foi vítima do deslizamento. Ela já está em atendimento na unidade de pronto atendimento de Várzea Paulista. A via marginal que interliga os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista ficou completamente interditada no trecho entre Várzea e Campo Limpo, por conta do grande volume de água que estava ali na região. Em Embu das Artes, um deslizamento que aconteceu na madrugada de domingo, na madrugada de ontem, matou 3 pessoas no bairro Jardim Pinheirinho. As vítimas são uma mãe e o filho de 1 ano e meio, além de uma jovem, segundo as informações da Defesa Civil. O deslizamento ocorreu na rua Jatobá, atingiu a residência onde as vítimas moravam. As 3 foram retiradas dos escombros. Outras 4 pessoas estavam na casa, conseguiram escapar com a ajuda dos vizinhos.
Em nota, a Prefeitura de Embu das Artes disse que o deslizamento aconteceu pelo excesso de chuva e o rompimento de uma fossa. Até porque, né, também, vamos colocar também a culpa em alguns prefeitos e gestores, né? Grande maioria do nosso país, aí a culpa é do prefeito, é do governador, do presidente também, porque não tem saneamento básico no nosso país. Pouco mais de 15% das casas no Brasil tem o saneamento básico completo. Outras 16 casas do entorno também foram interditadas por estarem nessa área de risco, embora algumas famílias resistam em deixar o local. O noroeste do estado é a parte mais atingida, é a região mais afetada pelas chuvas. Uma das áreas mais afetadas do estado é o noroeste da Grande São Paulo, que compreende, além de Franco da Rocha, as cidades de Caieiras, Francisco Morato e Várzea Paulista. Alagamento atingiu a linha 7 Rubi da CPTM, a circulação de trens chegou a ser interrompida em Caieiras e Várzea Paulista. Uma página no Facebook que compartilha notícias do local informou que a água escoou rapidamente e que o local já estava transitável. Em Francisco Morato, um deslizamento de grandes proporções atingiu casas na rua São Carlos, perto da Avenida Bauru, na divisa com Francisco da Rocha, e 4 pessoas morreram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas foram resgatadas dos escombros. Uma mulher tem suspeita de fratura na perna e 2 das vítimas estavam conscientes. O Corpo de Bombeiros afirma ainda que se trata de uma ocorrência grandiosa e complexa. Moradores reagem a deslizamento em Franco da Rocha. Também no final de semana, ao menos 5 pessoas ficaram feridas em 2 deslizamentos em Franco da Rocha. No Twitter viralizaram os vídeos e fotos que flagraram as cheias na cidade. Meu Deus do céu, olhem como está Franco da Rocha. Minha funcionária quem mandou avisando que não vem amanhã. Há uns 10 anos estive na cidade fazendo reportagens sobre a enchente. Não havia chegado nesse nível. A prefeitura relatou como foram os resgates das vítimas com vida. Na rua São Carlos, no Parque Paulista, 4 pessoas foram resgatadas com vida, 2 foram encaminhadas para a UPA, lá de Francisco Morato, e 2 para o Hospital Estadual Lacais. Na Rua Dália, em Vila Palmares, uma criança de 8 anos foi atingida por um deslizamento. Ela foi resgatada com vida, foi levada para a UPA local. Na rodovia Luiz Salomão Chama e diversas vias da cidade, interdição por conta de deslizamento de terra, segundo a prefeitura. Um supermercado também foi completamente tomado pelas águas lá em Francisco Morato. Aliás, em Franco da Rocha, na cidade de Franco da Rocha. Gente, é lastimável essa primeira notícia que nós trazemos aí, mostrando que as chuvas que de uma maneira destrutiva atingiram os estados da Bahia, Minas Gerais, agora chegam a São Paulo de maneira preocupante. Há previsão de chuva pelo menos até quarta-feira. Então hoje, segunda, está chovendo praticamente o dia todo aqui na nossa região. Previsão de chuva a qualquer hora do dia, amanhã terça-feira, e uma certa diminuição na quarta-feira também. Mas é assim, gente, muita preocupação, nossa solidariedade às famílias que estão sendo afetadas direta ou indiretamente por essas chuvas. E vamos aguardar ver o que as autoridades podem fazer por essas pessoas, por essas famílias. O governo do estado, pelo menos, está se prontificando a ajudar. O governador já foi ver como está a situação nessas cidades. Agora, já do governo federal, não espere grande coisa não, tá? Em Avaré, ainda falando sobre as chuvas, né? Aqui na nossa região, na cidade de Avaré, uma família ficou ilhada dentro de um caminhão, né? Uma caminhonete, depois que o veículo parou de funcionar ao passar na ponte que estava alagada lá na área rural. Já pensou o susto dessa família, né? Família passando com o caminhão na ponte, já a ponte alagada, provavelmente já uma cheia ali do rio, né? As pessoas vendo aquela situação precisavam passar pela ponte e no meio da ponte a caminhonete apaga.
O acidente aconteceu sábado à noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tentou passar pelo trecho que ficou alagado por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade e o veículo parou de funcionar devido à altura da água. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando encontrou a caminhonete na ponte sobre o Ribeirão Lajeado, contida pelo muro de proteção da ponte, pois tinha sido arrastada pela forte correnteza do rio. Conforme a PM, ainda 3 adultos e 2 crianças, uma de 3 e outra de 4 anos, estavam na caminhonete. A corporação informou que a família estava muito nervosa, alegando que estava entrando água dentro do veículo. Os bombeiros foram acionados, as vítimas foram, graças a Deus, resgatadas, ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o veículo foi retirado da água com um trator de um agricultor que mora ali perto, é vizinho. Ele também ajudou a levar a família até a casa onde mora. Em Guareí, um pequeno problema lá em Guareí, graças a Deus sem muita gravidade, nada de feridos, nada de desabrigados, graças a Deus, mas é um certo problema que aconteceu lá, né, nessa ponte que você está vendo aí. Essa ponte precisou ser interditada por causa dos estragos causados pelas chuvas neste final de semana e começo dessa semana também. O temporal formou crateras na ponte no bairro do Cerrito e tornou bem perigoso, na realidade impossível, né, o tráfego nesse local. Por causa disso, a Defesa Civil interditou a ponte e informou que o acesso ao bairro do Cerrito deve ser feito agora pelo bairro dos Barros. Aliás, são outros bairros aqui vizinhos que dão acesso ao mesmo local. Pode ser feito pelo bairro dos Barros, pelo bairro do Rincão e Bocós, né, durante o período de interdição. Vamos ver se vai demorar 1, 2 anos para fazer essa pontezinha aí pequena, né? É uma ponte pequena, mas aqui no Brasil a gente sabe como que demora para fazer conserto de uma ponte. No sábado, os moradores também enviaram imagens para a TV Tem que mostram parte dos estragos causados pela chuva em Guareí. Durante o temporal, o rio transbordou e deixou moradores ilhados na zona rural. Olha que barbaridade. Nós vamos colocar as imagens aí para você assistir. Vamos colocar várias vezes para você assistir essa imagem. É um absurdo. E eu peço para que você preste bastante atenção nessas imagens que você vai ver agora. É uma briga entre clientes e funcionários de uma casa noturna em Itapetininga. Aconteceu sábado à noite. Na madrugada, na realidade. Madrugada de sábado, né? Quem não trabalha fica na rua até de madrugada, né? Quem tem que trabalhar cedo no dia seguinte não fica na rua até de madrugada. A confusão foi registrada na madrugada de sábado nesse estabelecimento na região central de Itapetininga. Segundo o proprietário, o grupo destruiu a fachada de vidro da casa noturna, que custa R$35 mil, e uma parede de gesso e 3 computadores da recepção. O proprietário da casa noturna calcula prejuízo de aproximadamente R$50 mil depois dessa pancadaria. Ao G1 da TV Tem, né, a TV Tem do G1, melhor dizendo, o dono da casa noturna explicou que a briga começou depois que clientes de um dos camarotes começaram a jogar gelo e água nas pessoas. Segundo o proprietário, um grupo que estava em outro camarote reclamou para o segurança, que foi conversar com eles. Eles começaram a ir para cima dos seguranças e o segurança fez o papel dele, retirou os clientes. Só que do lado da casa noturna tem um supermercado em construção, com vários tijolos. E eles começaram a jogar no estabelecimento, lembrou o dono. De acordo com o proprietário, além dos clientes que foram retirados da casa noturna, outros moradores se juntaram ao grupo para danificar o estabelecimento em Itapetininga. Esse pessoal já estava irritado com a gente porque nós proibimos a entrada com bermuda, boné. Então eles entraram junto na onda, afirmou o dono. Ele ainda contou que apesar dos estragos, apenas um segurança teve ferimentos no rosto, mas ninguém ficou ferido gravemente. A casa noturna passou por uma reforma emergencial, voltou a receber clientes na noite seguinte. Na noite seguinte. De madrugada, sábado, quebraram tudo. E no sábado à noite voltou a abrir.
Agora o advogado vai representar e vamos ver o que vai acontecer. Foi um prejuízo gigantesco, mas não tem o que fazer, tem que pagar. A gente conseguiu tapar os buracos, fazer um improviso, já voltamos a abrir porque não dá para fechar por causa dessas pessoas, afirmou o dono. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um boletim de ocorrência por danos foi registrado e o dono do estabelecimento foi orientado quanto ao prazo para prestar queixa-crime. Até domingo ninguém tinha sido preso. Nós fizemos um baita investimento na casa, nossa balada tem 1 mês e meio, gerou cerca de 70 empregos na cidade, então a gente está bem abalado. Estamos decepcionados porque levamos um empreendimento para a cidade, estudamos o local e ainda ficamos um tempo sem trabalhar por causa da pandemia, lamenta o proprietário. Ele lamenta a pandemia. Eu vou comentar já sobre isso. Você está vendo as imagens aí. Ainda segundo o dono, os rapazes que começaram a briga foram identificados e estão proibidos de frequentar a casa noturna. Ele também disse que vai fazer uma reunião com a Polícia Militar e reforçar a segurança para os próximos eventos. Agora eu vou comentar o seguinte. Primeira coisa, a primeira culpa é do governo do estado de São Paulo, do senhor João Dória. Senhor João Dória, o senhor está preocupado com a presidência, com a eleição à presidência? Eu já vou dizer, o senhor não vai ganhar. Nas pesquisas está perdendo até para o Marreco lá de Curitiba. O senhor não vai ganhar. Então vamos se preocupar com o governo do estado enquanto o senhor é governador. É o seguinte, a pandemia, essa nova pandemia que a gente está batendo recorde atrás de recorde de casos, todos os dias um recorde novo de casos. Os números são tão altos, mas tão altos que mesmo com a vacinação nós já temos números de mortes quase encostando no que a gente tinha antes. Mas por quê? Porque os números são altíssimos, são muito maiores do que os outros picos da pandemia. E o que acontece? Senhor governador, João Dória, o que acontece? Explicar para o senhor, eu acho que o pessoal da Vigilância Epidemiológica não explicou para o senhor. Eu acho que o pessoal do Ministério da Saúde não explicou, porque não vai explicar mesmo, porque o Ministério da Saúde está pouco se lixando para o povo brasileiro com a pandemia. Aliás, até parece que algumas pessoas lá no Ministério da Saúde querem que as pessoas morram realmente. Mas eu vou explicar para o senhor, governador, o seguinte. Tinha o Plano de São Paulo, né? Por muito menos o senhor colocou restrições muito mais pesadas. Não digo que não foi útil e não falo aqui que eu sou contra, que eu fui contrário. Não. Eram necessárias as restrições. Mas nós temos uma variante altamente contagiosa, um número preocupante, recorde atrás de recorde, e essa doença está circulando livremente, sem nenhuma restrição por parte do Plano São Paulo que o senhor criou. O que está acontecendo? Estamos já na fase azul do Plano São Paulo. Lembra que tinha a fase vermelha, laranja, amarela? O pessoal já ficava feliz quando ficava na fase amarela, né? O pessoal não via a hora de chegar na fase verde. Na fase azul nós nunca tínhamos chego, porque a fase azul era a liberação total. Mas nós já estamos na fase azul, então, né? Porque o senhor viu aí nas imagens, aí, você assistiu as imagens aí diversas vezes? Você viu que estava todo mundo sem máscara? Não tem uma lei no estado de São Paulo dizendo que é o uso obrigatório de máscara em todo o estado de São Paulo, nas vias públicas, dentro dos comércios? Os seguranças que aparecem na imagem, aí coloca aí de novo, sem máscaras. Baladas ocorrendo sem máscaras. Peraí, já tem o passaporte da vacina? A doença está circulando livremente. Você vê nas redes sociais um monte de gente em baladinha segurando copo. Aí leva a doença para casa, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, que podem estar vacinados, podem ter sintomas leves, mas se sentir os sintomas vai ter que procurar uma unidade de saúde, vai ter que ficar 3 horas lá
na unidade de saúde para fazer o exame, porque os serviços de saúde estão colapsados. E o pior, esses próprios irresponsáveis que vão em baladas. Ah, mas eu vou em balada também. Eu não estou gostando do que você está falando. Dane-se. Esses próprios irresponsáveis que vão em baladinha para se aparecer em redes sociais segurando garrafinha de cerveja, cervejinha importada, povinho fútil do cacete. Esse próprio pessoal aí, daqui uns dias, fica reclamando que demorou a ser atendido nas unidades de saúde. Esse próprio povo aí depois fica reclamando do prefeito, fica reclamando dos médicos, dos secretários de saúde. Ah, eu peguei Covid, ninguém faz nada. E você fez a sua parte? Não, não fez. Você foi na balada. Você teve em aglomeração. E outra coisa, pera lá. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que o dono do estabelecimento foi orientado quanto ao prazo para prestar queixa-crime. A Secretaria de Segurança Pública também lembrou de ver as imagens e multar o proprietário dessa casa noturna pelo fato dos seguranças dele não estarem usando máscara? Só responda uma coisa, qual lei está valendo? Está valendo a lei da restrição, do uso de máscara, do limite de pessoas, ou não está valendo mais nada? Não, porque se não está valendo mais nada, deixa as outras pessoas também trabalharem nos comércios, não que algumas já não estão fazendo e estão fazendo errado. Deixa todo mundo trabalhar sem máscara, né? Que absurdo essas cenas. E que, além das cenas de pancadaria, né? Além das cenas de pancadaria, que é uma coisa de Zé Povinho, as cenas de como as pessoas estão ignorando a pandemia e você vê que a doença está circulando livremente e a balada rolando solto, as baladas rolando solto e o governador não coloca mais o Plano São Paulo, não fala mais nada, você só vê o governador, não porque eu sou pré-candidato, não porque o fulano de tal roubou, eu não vou roubar, o fulano de tal está roubando, eu não vou roubar, eu sou gestor, eu não sou político. É só o que você vê agora. Mais um escândalo aqui na nossa região, lá em Conchas. A enfermeira de Conchas, a Suelen Chaguri, que foi presa em flagrante depois de supostamente ter danificado objetos do hospital e desacatar policiais militares, foi solta pela justiça durante a audiência de custódia na tarde de sexta-feira, né? Foi aplicada a ela medidas cautelares. Com isso, ela não pode sair por mais de 15 dias da cidade onde ela mora, que é lá em Conchas. Ela precisa pedir autorização judicial para sair por mais de 15 dias e não pode também alterar o endereço sem comunicar à justiça. Suelen Chaguri é filha do conhecidíssimo secretário de saúde, Miguel Chaguri, vereador também. Ela fez uma live nas redes sociais depois que foi presa em flagrante na quinta-feira. No vídeo, a enfermeira alega que o pai dela, Miguel Chaguri, mandou a advogada da prefeitura prendê-la. De acordo com a Polícia Civil, a PM foi acionada para o Hospital Municipal de Conchas depois que a enfermeira se recusou a assinar uma advertência administrativa e passou a desacatar outros funcionários. A polícia informou que Suelen danificou objetos da unidade e quebrou um computador. A polícia militar foi até o hospital, levou a enfermeira até a delegacia, onde ela permaneceu presa por dano ao patrimônio, desacato e desobediência. Como os crimes não cabem fiança, ela foi levada à cadeia de Cesário Lange, ficou até a audiência de custódia na sexta. Após a chegada da polícia militar no hospital e durante o período em que permaneceu na delegacia, Suelen fez a live nas redes sociais. No vídeo, a enfermeira disse que foi advertida pela direção do hospital porque ela teria retirado um computador do ambulatório da Covid, lá no hospital, que estava sendo presa também porque expôs verdades. Na realidade, só explicar bem aqui, ela retirou o computador do ambulatório, de uma sala, e levou para o ambulatório. Ela só trocou de uma sala para outra, porque ela estava usando o computador para fazer os boletins do Covid. É ela que faz lá em Conchas.
né? E ela disse que por conta disso, né, começou o desentendimento. E aí ela disse que expôs verdades sobre a Secretaria de Saúde do município. Ela fez graves denúncias envolvendo supostos atos de corrupção na Secretaria de Saúde. Segundo a Polícia Civil, durante a live, Suelen também ofendeu policiais e outras autoridades. O vídeo teve mais de 14 mil visualizações até às 18 horas de sexta-feira e o celular dela foi apreendido para a perícia. Depois disso ela apagou o vídeo, mas a gente tem o vídeo, quem quer assistir, a gente tem o vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá? A live que ela fez. E eu vou já explicar por que está lá no nosso canal do YouTube esse vídeo. O prefeito de Coxas, o Júlio Tomazella, disse num vídeo nas redes sociais que a ocorrência foi causada inicialmente por um desentendimento familiar e que foi potencializado por opositores políticos. Disse ainda que a prefeitura está apurando o caso e que Suelen foi presa por dano ao patrimônio público e não a pedido da administração municipal. Prefeito Júlio Tomazella, o povo deve ainda se lembrar, prefeito, que você, não vou chamar de senhor porque você é muito novo, eu tenho mais idade que você e não vou chamar de senhor também porque... enfim... As pessoas se lembram que você, no começo do ano passado, aliás, sua administração começou mal e continua mal, e piorou, inclusive, que começou ruim, continua piorando a cada dia que passa. As pessoas se lembram que você quebrou uma porta aí da prefeitura quando discutiu com aquele fornecedor de serviços, lembra? Do caso do suposto serviço superfaturado, no qual, na época, o senhor até falou que se defendeu falando, não, isso acontecia na gestão do Odirley Reis, comigo não. Eu até parabenizei na época pelo seu posicionamento. O problema é que o senhor está aliado com todo mundo do Odirley Reis, né? Inclusive o próprio Odirley Reis e o próprio Miguel Chaguri, que é o maior, como posso dizer, escudeiro. Se é desprezado ou criticado, o puxa-saco não se encolhe e nem desiste. Pelo contrário, ele aumenta a dose de puxa-saquismo. Do Odirley Reis. Virou seu homem de confiança agora, né, prefeito Júlio? Mas a gente se lembra que o senhor, naquela discussão, quebrou uma porta aí da prefeitura, ficou bravo, falou palavrão pra caramba, né? Quebrou uma porta da prefeitura. O senhor tinha que ser preso também. Por que o senhor não foi preso e a enfermeira foi? Ah, o senhor é prefeito, ela é enfermeira. Já o pai da Suelen, o conhecidíssimo Miguel Chaguri, lamentou o ocorrido nas redes sociais, disse que a servidora retirou sem autorização o computador do ambulatório de síndromes gripais, o que fez com que os funcionários precisassem preencher à mão os formulários da unidade. Por conta disso, a Secretaria de Saúde disse que elaborou uma notificação de advertência, mas ela estava totalmente alterada, dizendo que não assinaria advertência e passou a agredir com palavras a todos os presentes. Secretário, não precisaria tirar computador, remanejar computador, se a sua pasta tivesse investido na aquisição de computadores. A saúde ainda informou que a enfermeira danificou objetos e foi abordada por 2 policiais que estavam no hospital para atender uma outra ocorrência. Segundo o secretário, os PMs tentaram convencer a servidora a se retirar do local, mas a ordem não foi acatada e ela foi presa em flagrante. Na realidade, como eu citei há pouco, o prefeito, no ano passado, quebrou uma porta lá da prefeitura, danificou, não estou dizendo que quebrou assim, mas danificou uma porta da prefeitura naquela discussão com o fornecedor lá, envolvendo superfaturamento, que no final ninguém investigou nada, não deu nada, mas parece que está na justiça ainda. Mas ele não foi preso, o prefeito não foi, a enfermeira foi. Na realidade, a gente sabe, está havendo retaliação contra ela, perseguição contra ela. Até porque fatos apontados por ela... A namorada do prefeito, que é chefe de gabinete dele, não é nepotismo, mas tá liberando, né? Não é ilegal, mas quanto à moralidade, né? Colocar a namorada para secretária de gabinete,
chefe de gabinete, né? Enfim, a namorada dele falou, inclusive, que uma das denúncias apresentadas foi o fato de ocorrer cobrança em nota pela empresa que presta serviços de saúde. A empresa que presta serviços em saúde cobrou a prefeitura, na nota fiscal, plantões que não tinha dado. Depois da denúncia da Suelen, é que a prefeitura alegou que houve um erro de digitação, até o próprio prefeito fala num vídeo, houve um erro de digitação ali e tal, a gente não pagou, mas já foi arrumado. Pera lá, estão arrumando documentos? É isso, prefeito? Estão refazendo documentos, prefeito? Há denúncia, inclusive, nas redes sociais, de que na sexta-feira o que foi refeito de documento não está escrito. Denúncias nas redes sociais, é o que consta. Que supostamente teriam sido refeitos muitos documentos, muitas papeladas. Então há sim uma retaliação contra a Suelen Chaguri. Bom, a Suelen Chaguri disse o seguinte aqui nas redes sociais. Espero que o jornal O Cubo reconte essa história direito. Tanto quanto mais outras mídias. Não foi bem assim, tanto que a justiça me liberou. E apurará as respectivas denúncias, já solicitada também pelo Legislativo. Mas enfim, a verdade sempre vem à tona, nada fica encoberto nesta terra e não desejo a ninguém o que passei. Suelen, com a devida vênia, com o devido respeito, não tem o que recontar dessa história. Não. O texto diz o seguinte, que a acusação que cabe contra você é de desacato e de dano ao patrimônio público. E no vídeo está bem claro o seguinte, abre aspas, você diz no vídeo, e é por isso que eu deixei o vídeo lá no nosso canal do YouTube, você apagou. Mas está lá no nosso canal no YouTube a íntegra do que você falou. Abre aspas, eu estou nervosa mesmo, eu quebrei tudo lá, eu estou nervosa. Fecha aspas. Você assume que quebrou, danificou patrimônio público. Isso é fato. Você fez duras denúncias. E acredito, eu particularmente, que você está sofrendo retaliação por conta disso. E espero que todas as suas denúncias sejam investigadas, né? E que os responsáveis, se realmente essas denúncias tiverem fundamento, sejam culpados e que eles possam ficar atrás de uma cela por muitos e muitos anos. Porém, sou realista, acho difícil gente de colarinho branca ser presa no Brasil. Fica nossa solidariedade a você, mas não há... Você cometeu alguns erros considerados crimes. Como eu disse, teve gente, né, o próprio prefeito que fez a mesma coisa, danificou porta da prefeitura e não foi preso, você foi presa injustamente. Mas os fatos são esses, então não tem o que recontar da história. Né? Agora, que fique aí a justiça responsável por investigar isso, né? Tem Ministério Público aí lá em Conchas? O Ministério Público está acordado? Está dormindo? Está morto? O que está acontecendo com o Ministério Público que não intervém em Conchas? Por último, vem uma paulada. Bom, todo mundo já sabe disso. O que o vereador Felipe Silveira falou é apenas uma mera formalidade. Ele denunciou que o presidente da Câmara, o Rodrigo Lerantomski, que ele está protelando, né? Que ele está protelando para abrir procedimentos investigativos na Câmara contra o prefeito, Júlio Tomazella, e contra o Miguel Chaguri. Mas isso não é novidade para ninguém.
mais do que o vereador Rodrigo negociou para não caçar o Miguel Chaguri. Então, mas essa denúncia do Felipe Silveira, ela é muito grave, por quê? Porque é prevaricação. É prevaricação, se encaixa em prevaricação, é crime. Se for comprovado, claro, o que o presidente da Câmara de Conchas, o vereador Rodrigo, está fazendo, ou supostamente fazendo, é crime. Porque o vereador Felipe disse que o Rodrigo não está agindo com agilidade nos pedidos feitos pelos vereadores. Ou seja, ele prevarica, ele protela. Gente, e assim tá a situação do município de Conchas, que achou que tinha votado num jovem, trabalhador, responsável, comportado, um cara da inovação. Todo mundo achava que estava votando nisso. Não, entrou lá um jovem baladeiro que está se contentando, infelizmente, a servir o pessoal do Odirley Reis. Me desculpe, Júlio Tomazella, mas é essa a imagem que o povo conchense tem de vossa senhoria. Um boizinho de balada. Me desculpe, mas é o que é o que o pessoal de Conchas fala. Está na boca dos conchenses isso. O senhor tem um ano, exato, um ano, fez dia 1º agora, um ano de gestão. Se o senhor quer mudar essa imagem, está nas suas mãos, não está na minha, não. Lá em Conchas ainda, na noite de quinta-feira, por volta das 9 da noite, às 21 horas, aí, a Força Tática prendeu um vagabundo por tráfico de drogas. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo também. A ação policial aconteceu numa casa lá no bairro Coab 4, em Conchas, quando na ocasião foi localizada certa quantidade de drogas, além de um revólver calibre 32 e R$ 148 em dinheiro. Adquirido, depois o cara até confessou, ele confessou que esses R$ 148 ele tinha adquirido com a prática do tráfico de drogas. Ele foi preso e levado à cadeia. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. As aulas começam, eu quero fazer uma errata aqui, gente. Cometi um erro hoje de manhã que eu publiquei lá no nosso site e nas nossas redes sociais que as aulas começavam nessa segunda-feira, hoje. Errei, viu, gente? É quarta-feira, tá? Foi um erro, já arrumei. Mas errar é humano, primeiro sendo erro é burrice. Um dia a pessoa aprende, com certeza. Né? Mas não é hoje, não. É segunda-feira, é quarta-feira, não é segunda, é quarta-feira, dia 2 de fevereiro, que começam as aulas. Né, como você está vendo aí o comunicado da Prefeitura. A Prefeitura de Porangaba e a Secretaria Municipal de Educação confirmam esse retorno às aulas. A confirmação veio sexta-feira, né, no comunicado que foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura. Retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, na MEIF Vilma dos Reis Correia e na EMF, ou como todo mundo conhece, o Grupo Joaquim Francisco de Miranda. E você, é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais do jeito que está essa pandemia por aí? Eu, particularmente, sou contra, mas enfim. Bom, gente, eu publiquei um editorial simples, eu só vou... o editorial está lá no nosso site, eu só vou explicar aqui o que eu quis dizer neste editorial que eu publiquei lá. É um editorial que se chama Quando o Filho é Bonito, Todo Mundo é Pai. É uma música que é um provérbio, aliás, é uma frase que é um provérbio: quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, ou todo mundo é pai quando o filho é bonito. É um provérbio, todo mundo conhece, e está no trecho de uma música lá do Bezerra da Silva, é uma música de 1987 que se chama Partideiro Indigesto, é o nome da música. E lá no trecho, pertinho do refrão, diz o seguinte: porque quando o filho é bonito, todo mundo é pai. É o seguinte, qual é o Filho Bonito? O Filho Bonito é a obra que está acontecendo, que começou na semana passada, da vicinal João Lemes da Silva, que liga Porangaba a Conchas.
E na semana passada desde a semana passada houve uma discussão aí entre o ex-prefeito, o atual prefeito, um debate que saiu até publicado em alguns meios de comunicação aí, dizendo quem foi que pediu, qual foi o pedido atendido. O que eu quis dizer nesse editorial é que não importa qual foi o pedido atendido, até porque todos os pedidos foram atendidos. Se fosse só um pedido, só um pedidinho, fosse só um ofíciozinho, de uma pessoa só, de um gestor público só, seja prefeito, deputado, vereador, se fosse só um pedido, ele ia para a gaveta lá no governo do estado de São Paulo. Ele ia para a gaveta. O que gerou a demanda pela necessidade dessa obra? Foram os diversos pedidos que foram feitos pelo ex-prefeito, pelo atual prefeito, que logo nas primeiras semanas correu também com isso, apresentou ofícios, foi até São Paulo, pelos deputados, não só o Fernando Cury, mas o Edson Giriboni também. Então todos os pedidos geraram essa demanda para que o governo do estado de São Paulo enviasse os recursos para fazer a obra dessa estrada. Então todos os pedidos foram importantes. Então é um debate, é uma conversa. Olha, eu não sei nem por que certos meios de comunicação se colocam numa situação tão vergonhosa dessa, de debater uma coisa tão... Inclusive colocando os dois numa situação constrangedora, de debate desnecessário, de briga política desnecessária. Então o que eu comentei foi o seguinte: não importa para a população quem pediu, porque todos os pedidos foram importantes para criar essa demanda. E outra coisa, é falso dizer que um único pedido, o meu pedido foi atendido, eu corri atrás. É falso. Venha de qual parte vier. E vamos ser bem franco, vamos ser bem sinceros. Lá em 2018, você deve se lembrar, na época até o promotor Dr. Diego Dutra Goulart, que falta que faz esse promotor, é outro que tem responsabilidade direta por essa estrada estar sendo feita. Porque se não fosse por ele, se não fosse pelo Dr. Diego Dutra, foi promotor aqui da nossa cidade, hoje está lá em Jandira, no Ministério Público de lá, se não fosse por ele, eu duvido que os municípios de Porangaba e Conchas tivessem se empenhado tanto para conquistar esses recursos para fazer a obra. Porque, olha, essa estrada sempre foi ruim, há mais de 20 anos. Essa estrada de Porangaba Conchas é uma porcaria. E nunca ninguém se mexeu. Se não fosse a intervenção do Dr. Diego Dutra Goulart, aqui em Porangaba, quando ele esteve aqui no Ministério Público, se não fosse ele entrar com uma ação civil pública na Justiça para que as duas prefeituras fizessem essa obra, se não fosse por ele, não havia pedido. Não é coincidência. A abertura da ação do Ministério Público, essa ação civil pública, em 2018. Logo depois disso, em 2019, logo depois, foi no final de 2018, em 2019, como disse o próprio ex-prefeito num vídeo aí que circula nas redes sociais, logo depois da ação civil pública ser aberta em 2019, o ex-prefeito começou a fazer os pedidos. Do qual o atual prefeito deu continuidade a fazer os pedidos. Por intermédio de dois deputados, inclusive, do Edson Giriboni e do Fernando Cury. E quem está fazendo a obra é o governo do estado de São Paulo. Mas vale lembrar, Estrada Porangaba Conchas é uma vicinal que pertence aos dois municípios. Era de responsabilidade dos dois municípios manter essa estrada arrumada. E se não fosse o governo do estado, hein? E se não fosse também o empurrão do promotor Dr. Diego. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui
não é criticar, mas colocar uma luz nesse assunto, nesse embate desnecessário, colocar uma luz de que todos foram responsáveis por essa obra. O promotor, Dr. Diego Dutra Goulart, o ex-prefeito, o atual prefeito, vereadores que também pediram, deputados, todos foram. E a gente perde muito tempo fazendo uma briga política. Eu fui, eu fiz, você não fez. Todos fizeram. É bom deixar isso bem claro para a população, porque parece que em pleno ano de 2022, as eleições vão ser só em 2024. Mas parece que no comecinho de 2022, ainda faltando quase 3 anos para a eleição, já estão querendo fazer uma briga política, uma disputa eleitoral em torno desse assunto. E não existe disputa eleitoral em torno desse assunto. Me desculpem, quem queria criar esse clima de disputa eleitoral para ver quem é o melhor, para ver quem vai conseguir mais votos lá na frente. Não existe. Todos foram responsáveis. E parabéns a todos. Simples. Espaço do internauta. Tá aí. Quem quer arrumar, arruma isso aqui. Se é falta de problema, não é. Estrada de Porangaba, lá no bairro Rio Bonito. Estrada de acesso ao bairro Rio Bonito. Né? Desde sábado, os moradores mal conseguem sair de suas casas, estão ilhados porque veículos não passam pela estrada de acesso ao bairro Rio Bonito. Estão ilhados, virou um atoleiro lá. Os moradores dizem que a situação da estrada já era ruim, tinha muita pedra, muitos buracos e que se agravou ainda mais agora, como você vê nas imagens aí. A chuva abriu uma erosão, abre erosões assim, onde a água escoa pelo meio da estrada, até porque você pode ver que essa estrada aí há muito tempo não tem manutenção. Ela não está abauloada, ela não está com cascalho, ela não está bem cascalhada, ela não tem valetas de escoagem de água, aí a água escoa pelo meio da pista, faz essa erosão e esse lamaçal. Então tá aí, por falta de problema para arrumar, falta de coisa para deixar bonita e organizada, não existe, né? Não tem falta disso não. Olha aí, um problema para ser solucionado. Moradores do bairro Rio Bonito pedindo aí a prefeitura para realizar manutenção. E nós aqui, colocando esse espaço do internauta, ajudando a administração, espero que esteja ajudando, não é uma questão de criticar tanto não, mas de ajudar a dar voz aos moradores que podem mostrar para a prefeitura, olha, aqui é um ponto crítico, aqui está ruim, né? Precisa de uma obra aqui. Então a prefeitura sim pode colocar no seu cronograma de obras os pontos mais críticos, que são os de maiores necessidades das pessoas. Tá aí, bairro Rio Bonito, estrada de acesso. O pessoal não está conseguindo sair de casa lá no bairro Rio Bonito. Secretaria da Saúde vai fazer vacinação durante toda essa semana, gente, né? Hoje, segunda-feira, e amanhã, terça, das 9 às 11 ou das 13 às 15 horas. É a primeira dose para crianças de 6 a 11 anos e 11 meses e 29 dias. Né? Então são para crianças aí que estão prestes a fazer 12 anos. Primeira dose para crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades. Crianças saudáveis de 6 a 11 anos. Serão entregues 30 senhas de manhã e 30 senhas à tarde no local da vacinação. O responsável deve procurar o ESF, o posto de saúde ao qual pertence, levando os seguintes documentos: cartão da família, CPF e cartão do SUS. Quarta-feira, das 9 às 11 ou das 13 às 15, primeira e segunda dose de pessoas de 12 anos ou mais. Primeira e segunda dose para quem tem 12 anos ou mais. Primeira dose, crianças de 5 anos com ou sem comorbidades, na quarta-feira. E o responsável deve trazer os seguintes documentos da criança. Isso no dia da vacinação pode levar, tá? Cartão família, CPF e cartão do SUS. Vai ser lá no ESF 3 do Jardim Adonai. Quinta e sexta-feira, das 9 às 11 ou das 13 às 15, terceira dose. 18 anos ou mais que tenham tomado há pelo menos 4 meses a segunda dose. A terceira dose,
para 18 anos ou mais, mas tem que ter tomado há 4 meses a segunda dose. Isso na quinta e na sexta-feira, tá? Também na quinta e na sexta, quarta dose, é a dose adicional de pessoas de 18 anos ou mais, que são os imunossuprimidos. Local da vacinação, esse daqui, as doses de reforço, pode-se dizer, terceira e quarta dose, vão ser na quinta e na sexta-feira, aqui no ESF1 da Rua Lineu Campos e Silva, na Vila São Francisco de Assis. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ligue no 3257-1176. E atenção, hein? Tem que levar todos os documentos na vigilância epidemiológica na antiga Santa Casa, ou o atual pronto atendimento, né? Para quem vai fazer a vacinação contra o Covid-19. Todas as segundas e terças-feiras, das 9 às 11h30 e das 13 às 15 horas, né? Para quem vai tomar a vacina e é do público-alvo de 5 a 11 anos. Quem tem de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência ou é imunossuprimido, deve levar todos os documentos na vigilância epidemiológica. Repetindo, fica lá no pronto atendimento, das 9 às 11h30 e das 13 às 15 horas. Quais são os documentos que devem ser levados? Para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências. Cópia do comprovante da condição de risco por meio de exame, receita, relatório médico ou prescrição médica que confirme a comorbidade. Maiores informações já sabe, é o telefone 3257-1176. Ok, gente? Nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso Jornal ACN. Fique com a santa paz de Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.